Então, a primeira mensagem aqui é que a parada cardiorrespiratória ela é caracterizada por um colapso súbito. Sem nenhum outro motivo aparente, o indivíduo perde a consciência e não retoma mais. E aí a gente vai falar um pouquinho mais quais são os três principais fatores que tem que estar presente para, de fato, ser uma parada cardiorrespiratória. A gente vai chegar lá. Antes disso, é importante a gente comentar um pouquinho a respeito da mortalidade, né? O que traz e o que pode causar a PCR. Então, se vocês observarem nesse gráfico, né, um atlas global da Organização Mundial da Saúde, a gente tem que em todo o mundo as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam. E aí, quando a gente olha para o Brasil, isso também acontece. Na barra azul, a gente olha como principal causa de morte no nosso país, aqui uma database de 2016, publicação do OMS também. A gente tem aqui cerca de 30%, seguido do câncer, diabetes, entre outros. Aqui vale salientar que as doenças coronarianas, que são as principais causas de morte, né, dentre as doenças cardiovasculares, elas podem representar cerca de 75% das mortes por parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória. Lembrem bem desse tema, porque vocês vão ver essa sigla PCR ao longo de toda a aula. E aí a gente tem uma situação hoje em todo o mundo, que é o Covid-19. E o que tem demonstrado os estudos mais recentes é que as doenças cardiovasculares têm ficado em segundo plano, obviamente pela ênfase, né, dada, a atenção dada ao Covid, e a expectativa nos próximos anos não são muito otimistas, ou a expectativa não é muito otimista em relação a esses valores que tendem a aumentar nos próximos anos. E aí, se aumenta as doenças cardiovasculares, e dentre elas estão as doenças coronarianas, existe uma chance, então, em que as paradas cardiorrespiratórias também aumentem. Para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos, por ano, morrem-se cerca de 350 mil pessoas, e no Brasil não é diferente, os números são muito próximos, segundo valores ou dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, entre outros órgãos nacionais, própria database do SUS. Então, 350 mil mortes é bastante coisa e a tendência dos próximos anos não é muito boa. A seguir, vale a pena a gente já fazer uma diferenciação em relação da causa da parada cardiorrespiratória. Quando a gente fala das doenças coronarianas, muita gente confunde a doença coronariana, o infarto, né, que um dos principais doenças relacionadas às doenças coronarianas é o infarto, que é uma obstrução que a gente pode ver nesse lado aqui da tela, uma obstrução total da passagem do fluxo de sangue, fazendo com que o tecido deixe de receber oxigênio e morra, tá? Só que no infarto você ainda tem alguns sinais e sintomas muito clássicos. Quais seriam eles? Dor no peito ou uma sensação de pressão no peito que pode irradiar aqui para a região de baixo do pescoço, para os braços, debaixo da mandíbula, parte superior das costas. Mas se eu perguntar para vocês, quando vocês se depararem, ou se vocês já se depararam com uma situação de infarto, eu vou perguntar, o indivíduo ele está acordado ou desmaiado? A resposta vai ser, na maioria das vezes, ele ainda está acordado. O indivíduo, durante um infarto e com esses sintomas, ele respira ou não respira? Ele respira. E o indivíduo tem pulso ou não tem pulso no infarto? Ele tem pulso. Diferente da parada cardiorrespiratória, pessoal. A parada cardiorrespiratória ela é de origem de um problema elétrico. E esse problema elétrico, que é uma arritmia grave, a mais comum, né, a principal causa de parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, que é o nosso assunto hoje, é a fibrilação ventricular junto com a taquicardia ventricular. Essas duas arritmias correspondem por cerca de 80% das mortes de origem da parada cardiorrespiratória. E aí o que acontece é que uma vez que o coração deixa de ter a sua função de bomba, os tecidos começam a sofrer os efeitos da falta de oxigenação e dentro de poucos instantes esse indivíduo pode vir a falecer, tá? Então, por isso que é super importante, a gente vai falar, o tempo é fundamental no atendimento da parada cardiorrespiratória. Então, vamos falar agora, na sequência, quais são as principais causas. São 4. Tá? A primeira delas, já ficou claro, o infarto, tá? Levando aí a cerca de 75% até
Depois a gente tem também uma doença obstrutiva, só que agora na região cerebral, o AVC. Terceiro, não necessariamente nessa ordem, mas o infarto com certeza o primeiro. A gente tem as arritmias. Então, se vocês observarem, as arritmias são também uma das principais causas de parada cardiorrespiratória. E aqui eu coloquei um estudo mostrando que a atividade física, principalmente aquela vigorosa, ela pode ser um gatilho, não a causa, mas um gatilho para um evento de parada cardíaca. Então, aqui está bem descrito pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que o esporte por si não é responsável pelo evento cardiovascular quando ele acontece, mas ele pode ser um gatilho, uma arritmia, né, para quem já tem uma cardiopatia prévia, tá? Seja uma arritmia, uma doença que desenvolve ou predispõe a arritmias, ou até mesmo a anomalias congênitas, que também dentro do esporte são disputa ali nas primeiras colocações com a arritmia em relação à origem da causa da parada cardiorrespiratória. E aí, para exemplificar isso, eu trouxe um vídeo para vocês Rowing in a de rhythm uma moça until this young woman's praticando workout aqui um skips crossfit. a beat. She slows, pauses, then collapses. I was completely out of it and like I don't remember anything. 20-year-old Emily Counter is having a seizure and going into cardiac arrest. Within seconds, everyone else in the gym jumps into action, calling 000 and starting CPR. Everyone came together and helped out. It was pretty scary, especially because Em was so young and healthy. Gym owner Aaron Pedersen then dashes in with Daqui a the pouco vai mostrar ela defibrillator. We tomando um got everyone choque. to stand back and we had to press the button and she jumped up just like it was on a movie. Presta A atenção nela decision agora. and device that kick-started her heart. Ok. Então, nessa situação, esse desfecho teve um final feliz, e é por isso que eu gosto de exemplificar com ele. Aqui a gente teve, nessa cena, profissionais de educação física, devidamente treinados e atuando com rapidez, uma vez que eles identificaram a parada cardiorrespiratória, e hoje a gente vai aprender a fazer isso, eles iniciaram as manobras de RCP, que a gente vai falar daqui a pouquinho, utilizaram o desfibrilador o mais rápido possível. Observem que o desfibrilador ele existia nesse box de CrossFit, nessa academia. Os indivíduos sabiam utilizar, e o final da reportagem que essa moça sobreviveu, mesmo com 20 anos. E aqui eu já quero também chamar a atenção. O infarto, AVC, eles vão acontecer principalmente em indivíduos acima de 35 anos ou até mesmo numa etapa posterior, a partir de 55 anos. Quando você vê um indivíduo jovem, né, tendo uma PCR, você tem aqui, então, geralmente a causa uma anomalia congênita, que é exatamente o que aconteceu com essa moça. Essa anomalia predispõe a arritmias, que dentro da vida cotidiana dela, o coração não sofria tal esforço e que desenvolvia essas arritmias. Já dentro de uma atividade vigorosa, como é o CrossFit, né, essa atividade foi um gatilho para que isso acontecesse. Vamos para a nossa quarta causa de parada cardiorrespiratória, que é a Rowing in a rhythm until this engasgo, young woman's workout skips a beat. O engasgo ele passa a ser a nossa quarta causa de parada cardiorrespiratória.